Olá você telespectadora, olá você telespectador, vamos fazer uma pausa um pouquinho no Carnaval e conversar de política, conversar de economia aqui no Opinião nessa terça-feira. O economista André Roncalha e o advogado Roberto Mohamed vão analisar a conjuntura econômica internacional, tirando o Carnaval, né, Mohamed? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, André. É muito curioso que um país como o Brasil, que precisa crescer tanto, né, pare uma semana, praticamente, por conta da folia. E lembrando a todos que Carnaval não é feriado, e mesmo assim o país para. Não Mas é e nunca foi. a economia também, né? Muita gente acha que a terça-feira é feriado. Terça-feira não é feriado. O Carnaval é ponto facultativo. E nenhuma empresa tem coragem de obrigar seus funcionários, porque os caras vão sabotar a empresa. Mas tem muita gente que trabalha. E a gente nota que cada vez mais o Carnaval perde a essência. Porque ele vira um feriado que não é feriado. Porque mais da metade das pessoas que têm condições viajam no Carnaval. Não vão participar de folia, de baile, de tal. Então ele perde o sentido, porque a única razão pela qual as empresas se criou o ponto facultativo era justamente a festa. A partir do momento que a festa não existe, não tem sentido transformar o Carnaval em feriado, em que as pessoas simplesmente viajam, porque ele não é. Mas o Brasil tem essas coisas que ninguém consegue entender, são as nossas jabuticabas. Agora, tem uma coisa que a gente levantou a bola na semana passada, há uma semana atrás, e que eu queria começar o programa por isso, essa discussão, porque eu cheguei a falar da questão dos fundos de pensão. O Brasil é um país muito curioso, e eu lembrava que o Aloysio Azevedo, que era comentarista do Opinião na extinta TV Mar, falava do capital especulativo internacional, que não passa de dinheiro dos grandes fundos de pensão americanos e europeus, que cuidam da aposentadoria dos trabalhadores desses países. Por que ele é especulativo? Ele foge ao menor sinal de risco. Ele foge porque lá um administrador de fundo de pensão, se causa prejuízo à capacidade deste fundo de cobrir as aposentadorias dos seus integrantes, ele nunca mais pode exercer cargo em empresa do ramo financeiro, para vocês terem uma ideia. No Brasil, por exemplo, o senhor Pedro Batulli e a sua quadrilha quebraram o Portos, que é o fundo de pensão dos portuários, e foram multados em R$6 mil. Eles roubaram. Esse homem tinha que estar com tornozeleira eletrônica, apesar que eu acho que ele tinha que estar em Bangu. Eles roubaram o Portos em valores atualizados em aproximadamente R$4 bilhões. E hoje os trabalhadores portuários têm que pagar 20% sobre o que recebem do Portos para que o Portos não seja extinto. A começar pela União, que deve 1 bilhão para ele. A Previ, que é o maior fundo de pensão da América Latina, que é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, eu ouvi do presidente, triste memória, mas que agora deve estar voltando a sassaricar em Brasília, porque é petista, o Sérgio Rosa, falou numa reunião com as entidades de funcionários do Banco do Brasil que o investimento da Previ no metrô do Rio era superavitário. E eu estava na reunião e disse para ele, então, só acabou de descobrir a única operação de metrô no mundo que dá lucro, porque até o metrô de Nova York e o metrô de Londres são subsidiados. E a Previ e a FUNCEF, mesmo com recomendação da auditoria anual que eles têm que fazer de diminuir sua participação, foram aumentando paulatinamente. André, eu queria justamente discutir isso com você. No mundo inteiro, fundo de pensão é instrumento de desenvolvimento econômico. Ele faz obra de infraestrutura? Faz, mas sempre com garantia. Por quê? Porque a prioridade do fundo é garantir a aposentadoria dos seus participantes. No Brasil é o contrário. No Brasil, onde o fundo bota dinheiro, vai ter roubo. Onde o fundo bota... E aí os caras ficam na boa. A Previ chegou num determinado momento a fazer uma operação que foi linda. Isso foi em 1998. O Itaú ia anunciar. Estamos falando de janeiro de 98.
97 foi o primeiro dos recordes, dos lucros recordes do Itaú. O mercado inteiro sabia, até o faxineiro da Globo News sabia que o Itaú iria anunciar o maior lucro da sua história. A consequência disso seria as ações dispararem. A Previ vendeu mais da metade das suas ações do Banco Itaú em balcão. Para quem não sabe, a gente vai explicar isso, vender em balcão é não colocar no pregão, é vender para a pessoa diretamente, ou seja, eu escolho para quem eu vou vender as ações um mês antes do anúncio do lucro. E sabem o que eu ouvi do então diretor financeiro da Previ, ou seja, um cara do Banco do Brasil? Quem ia adivinhar que o Banco do Brasil ia dar aquele lucro? O Itaú. Que o Itaú ia dar aquele lucro. Quer dizer, gente, André, por que a gente tem tanta dificuldade? E eu acho que a questão vai por aí, porque inclui consórcio, inclui tudo que é dinheiro dos outros. Por que a gente tem essa cultura? O que é dos outros é de ninguém. O que é público é de ninguém. E a gente não cria uma legislação que dê segurança para quem coloca dinheiro, para quem tem a sua aposentadoria, a sua poupança nesse tipo de instituição, como é o caso dos fundos de pensão. E aqui eles acabam não cumprindo o papel que no mundo inteiro eles cumprem. Os fundos de pensão, eles começam a nascer com mais força ali nos anos 80, né, como uma figura institucional determinante nos mercados de capitais, nos mercados financeiros mundo afora. A gente tem envelhecimento da população, então isso significa que cada vez mais a gente vai fazendo essa poupança, jogando nesses fundos que vão aplicando esse dinheiro. Em tese, eles têm que aplicar apenas onde tem rendimento elevado, porque eles têm que honrar os pagamentos com uma população que você não sabe quanto tempo vai viver, né? Com o avanço da expectativa de vida, vai se tornando cada vez mais difícil prever quanto que os aposentados vão viver para poder usufruir do benefício do fundo. Então, eles precisam tomar decisões. Ou eles aplicam em projetos também de longo prazo, que aí podem ser estradas, rodovias, e aí você precisa realmente desenhar instrumentos que dê segurança a esses fundos, mas ao mesmo tempo eles também podem, a depender da regulação, começar a fazer atividade especulativa. E a atividade especulativa, não apenas ela torna a administração do fundo problemática, como a depender do grau de complexidade da operação, pode dar espaço a esse tipo, né, de atividade que é associada a desvio de recursos, de uma série de ilegalidades que aparecem aqui. No caso brasileiro, eu acho que a gente tem uma dificuldade de fazer os fundos de pensão operarem em favor do desenvolvimento, primeiro porque a nossa economia ela vem passando por um processo de desindustrialização há muito tempo. A nossa atividade na Bolsa de Valores se tornou essencialmente uma atividade especulativa, então você não sabe quanto tempo vai demorar o ciclo de valorização da Bolsa. Se você pega os dados dos Estados Unidos, está crescendo há não sei quanto tempo. Tem os soluços ali associados a crises, eventualmente, mas ela vai se apreciando ao longo do tempo. E no Brasil a gente não tem isso. Então eu acho que a gente nunca conseguiu estruturar uma relação com fundos de pensão que fosse voltada para o longo prazo. Eu acho que isso é um pouco característica de país pobre, país que tem muita gente e um PIB não tão grande quanto necessário. É uma questão cultural ou é uma questão de legislação mais direcionada, mais restritiva, mais específica? Eu acho que é institucional, acho que é um problema de instituições, de como tanto a oferta de ativos que você tem para o fundo de pensão adquirir, ou seja, se você não tem muitas oportunidades de investimento que vão gerar retorno, eles começam a ir para os lugares onde eles sempre vão. Só que ali é onde está também todo mundo, ou seja, se tem muita gente comprando, muita gente vendendo, o mercado também tende a ficar, né, a oscilar mais o preço. E aí abre espaço para esse tipo, né, de fragilidade, eventualmente, porque o fundo ele tem um ativo que é potencialmente um mico, ou seja, se tiver uma crise ou algum tipo de soluço, o valor desse ativo cai muito e isso diminui a possibilidade de o fundo pagar ao longo do tempo. O que a gente poderia fazer, né, para melhorar isso? Tanto redesenhar a função dos fundos de pensão para direcionar os seus recursos para desenvolvimento econômico, só que para isso você teria que montar uma estratégia de desenvolvimento que depende do governo federal, ou seja, essa ideia de deixar o mercado tocar tudo sozinho é o que a gente viu até agora. Os fundos estão cada vez tomando mais a ação especulativa, Paulo Guedes fez questão de facilitar muito a ação especulativa de fundos de pensão, e o que a gente não está conseguindo observar é como eles vão participar da transição verde. E olha que coisa maravilhosa, se você fizer uma transição de verde de 30 anos, é exatamente o que os fundos de pensão precisam para ter um rendimento sustentado com a nova economia.
E eu acho que isso é algo que o governo Lula poderia, né, se dedicar a fazer de maneira séria. Justamente, o curioso é isso. O governo Lula pega os fundos de pensão depois de um governo Fernando Henrique, em relação a isso, atuou de forma desastrada. Nomeou interventores bandidos para fundos de pensão, colocou diretores que não tinham nenhum vínculo com honestidade. Foi no governo Fernando Henrique que isso aconteceu. Já, lógico que já existia no governo Sarney. Mas o grande problema era justamente esse. E aí a gente tem que fazer um parênteses, porque o André tocou numa ferida que eu acho que explica um pouco o nosso problema em relação a isso. Quando você investe na Bolsa, você faz uma escolha entre dois pontos. Quando nós tivemos o Renato Russo aqui da XP, ele explicando essa questão, que você vai buscar o que você quer. Você quer fazer jogo, ou seja, comprar e vender ações e tentar ganhar dinheiro nessas operações, ou você quer garantir um rendimento, ou seja, eu vou investir em empresas lucrativas que não têm uma valorização tão alta assim no valor da ação, mas que me pagam dividendos semestrais que compensam, porque é um adicional de renda. Por exemplo, quando eu compro ações do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil, da Petrobras, eu tenho a cada 6 meses dinheiro na minha conta, que são os dividendos. Eu não vou ter pulos no valor destas ações, ocasionalmente uma vez por ano, quando elas apresentam o seu lucro. Mas são ações estáveis, porque eu quero renda. Isso é a verdadeira renda. Além do meu capital estar protegido, eu estou tendo dividendos, eu estou tendo remuneração pelas minhas ações, que é a participação nos lucros do acionista. Quando eu quero ganhar dinheiro rápido, é aquela história, eu compro de manhã opções de uma ação e vendo no final da tarde. E eu posso fazer uma fortuna, mas também posso perder tudo que eu tenho. Aí é o xadrez, é o cassino da Bolsa. Esta opção, o brasileiro não sabe fazer, o brasileiro médio. Porque muita gente pensa que ações é coisa para rico, e não é. Porque ela pode substituir a poupança. Você pode aplicar R$5.000 numa ação e você vai ter a cada semestre 500, 600, 800 reais pingando na sua conta, que são muito mais do que o que a poupança lhe renderia. Então, esta cultura é que a gente não tem. Por que será que a gente tem no Brasil a venda da imagem da Bolsa só como um lugar onde eu compro e vendo ações e não onde eu posso fazer poupança, André? Eu acho que tem várias explicações. Uma delas é que, em geral, a poupança ela é toda concentrada no topo da distribuição. Então, quando a gente pega a poupança do país inteiro, algo em torno de 70%, 75% da poupança são os 20% mais ricos da população que detém essa poupança. Quando a gente vai mais para baixo na distribuição, a maioria ali sobrevive, né, na luta e tem dívida, ou seja, não tem dinheiro para investir. O segundo ponto é que a nossa bolsa, comparativamente a outros países, ela tem um grau de capitalização baixo. Ela não é uma bolsa muito representativa em termos de valor do PIB. Não é insignificante, mas certamente está muito distante das bolsas americanas, das bolsas europeias. Terceiro, acho que até recentemente tinha pouco incentivo para as pessoas investirem em ações, né, aplicarem recursos em ações, seja por falta de conhecimento, né, o mercado não é um lugar para se brincar, né, porque é o seu dinheiro. E eu acho que tinha também uma dificuldade de operacionalizar por conta de não ter acesso a aplicativos. Eu acho que a revolução digital recente, ela facilitou isso. Eu acho que a pandemia ajudou, porque as pessoas ficaram em casa, né, sem ter o que fazer, e de repente estava o aplicativo ali e as pessoas começaram a compreender um pouco mais a questão financeira. Tirando isso, né, esses aspectos mais centrais, associados a hábito, né, a costumes, tem o fato de que a gente tem a taxa de juros mais volátil de todo mundo. A nossa taxa de juros ela foi para 14%, caiu para 2% e agora está em quase 14% de novo. E para quem não entende a relação entre uma coisa e outra, quando o juros sobe, isso significa que todas as bolsas, todas as empresas em bolsas de valores, isso é matemático, elas valem menos. Porque como o valor das ações é medido com uma comparação com o risco, que é dado uma taxa de juros, quando a taxa de juros sobe, o valor de todas as ações ela tende a cair. Isso significa que torna-se um bom negócio correr para onde? Para título da dívida pública. E aí eu queria relembrar algo associado
a entrevista do André Lara Rezende na outra semana, em que ele falou da dívida pública, né, em que ele foi indagado se não daria, né, qual era o problema do governo ter uma dívida ali de 78% do PIB. Ele disse assim, isso é riqueza privada. E adivinhe quais são os maiores detentores de dívida pública? Os fundos de pensão. Então, os fundos de pensão, obviamente, eles estão demandando dívida pública. Então, se você pagar a dívida pública, o fundo de pensão vai fazer o quê? Ele vai investir tudo em ação num mercado que não é grande, que não oferece oportunidades rentáveis a longo prazo. Então, a dívida pública é fundamental para você garantir a estabilidade dos fundos de pensão até, né, o período em que eles vão começar a pagar. Então, finalmente, acho que a cultura de baixo investimento em bolsas de valores tem a ver com as nossas taxas de juros exorbitantes, é algo que a gente precisa eventualmente chegar a uma solução como sociedade, para que a gente consiga efetivamente fazer o que, curiosamente, né, o Karl Marx adorava, que era o investimento em bolsa de valores. Ele falava, é uma maneira de você socializar a propriedade, né, das empresas. Obviamente, desde então, né, muita coisa aconteceu, a propriedade se concentrou em vez de se socializar, mas certamente é uma forma adequada de as pessoas diversificarem os seus investimentos e garantirem renda. Opinião Litoral volta rapidinho depois do intervalo. Voltando com a Opinião Litoral desta terça-feira de carnaval, discutindo economia aqui, escapando um pouquinho da rotina geral de retratar a folia. O André Roncalli, economista, o advogado Roberto Mohamed estão analisando as notícias com você, os acontecimentos. André, o Sistema Único de Saúde, ele é uma criação baseada no sistema inglês, adaptada à realidade brasileira, e que ele foi criado num cenário em que uma parcela muito maior da população tinha acesso aos planos de saúde. Ele vem, cada vez, uma parcela maior da população usa o Sistema Único de Saúde. Como é que funciona o financiamento dele, André? O SUS, então, o Sistema Único de Saúde, ele tem o seu financiamento repartido entre municípios, estados e a União Federal. Os municípios e os estados, eles têm que aplicar obrigatoriamente 15% das suas receitas na área da saúde. O governo federal, até por conta da emenda constitucional, né, do teto de gastos, ele tem que aplicar o que ele aplicou no ano anterior, mais o crescimento do PIB. Então, isso vai crescendo mais ou menos vegetativamente no tempo. Basicamente, a responsabilidade pelas aplicações dos recursos fica no âmbito do município e do estado, né? E o governo federal ele faz um pouco a administração geral desses recursos, jogando dinheiro num estado que precisa mais, alocando de acordo com a disponibilidade de recursos dos estados e municípios, mas também de acordo com a população. E aí, com isso, tenta se estabelecer, né, um cadastro nacional, um prontuário nacional, para você ir tentar identificar, né, as doenças, as propriedades emergentes, que a gente chama do sistema de saúde, que são doenças endêmicas associadas a diferentes localidades, e por meio de políticas de prevenção, evitar o que é mais caro, que é curar, né, e tentar controlar o processo dessas doenças. Vacinação, né? Campanhas de vacinação, tem campanhas de conscientização, né, de informação, para que as pessoas entendam como se prevenir de determinadas doenças. Tem campanhas de, por exemplo, qualidade de vida. A saúde da família. Saúde da família, existe o processo de melhoria da alimentação, de práticas esportivas. Então, existe todo um âmbito muito amplo do SUS que busca orientar, né, a população a ter mais saúde. E aí tem uma parte que aparece menos, porque ela não está diretamente em contato com a população, que é a dinâmica de produção e de inovação do sistema. Então, o Brasil, por exemplo, ele tem uma reputação internacional em campanhas de vacinação. Esse é um tipo de conhecimento raríssimo que tem mundo afora para se fazer com uma população do tamanho da nossa, mas também tem uma série de institutos e universidades públicas, sejam estaduais, federais, que contribuem com conhecimento, com desenvolvimento de vacinas, com desenvolvimento de tecnologia e que vai ajudando o sistema a se consolidar, né, nessa frente, que é uma frente que cada vez mais vai tomar espaço orçamentário mundo afora. Mundo afora, né, os gastos em saúde, eles tendem a crescer. Até certas estimativas de que em 2060 nos Estados Unidos, a previsão é que os gastos de saúde tomem 100% do PIB.
Porque é essencialmente o que a população precisa para viver bem, né? Seja preventivamente, seja curativamente. Agora, Mohamed, tem uma série de coisas curiosas em torno disso. No Brasil, uma boa parte da saúde é dolarizada e as operadoras de plano de saúde e o próprio SUS não conseguem arcar com essa diferença de custos, principalmente nos últimos anos. Tem uma parte do SUS judicializada, que é uma parte muito grande judicializada, ou seja, o que não teria que ter cobertura passa a ter cobertura e isso afeta a saúde suplementar também. E tem uma questão, Santos, por exemplo, teve um prefeito que aplicava 15% na saúde e dizia assim, nem um centavo a mais, porque se eu aplicar 30% vai ter reclamação e se aplicar o 15% vai ter reclamação do mesmo jeito. Mas tem uma coisa, Paulo, que chama atenção. Primeiro, o SUS brasileiro é inspirado no sistema público inglês. Só que a população do Reino Unido é de 68 milhões de habitantes. Quando você cria um sistema de saúde num país que é a quinta economia do mundo, e tem 68 milhões de habitantes, dá para você universalizar a saúde. Quando você está falando de um país como o Brasil, em que você tem mais de 200 milhões de habitantes, e uma economia como a nossa, você criou um problema. É aquela história, eu quero ter um carro igual ao meu vizinho, mas meu vizinho tem dinheiro para ter o carro, eu não tenho, vou me endividar até o pescoço. Foi mais ou menos isso que aconteceu. O SUS funciona? Funciona. Os Estados Unidos não tem nada parecido. Nada. Agora, ele funciona e o problema da demanda é que as pessoas querem ter no SUS um Albert Einstein em cada esquina. E o Poder Judiciário brasileiro está entendendo dessa forma. Eu não estou querendo que as pessoas morram por falta de atendimento. Mas é preciso entender que não dá para ter um sírio-libanês e um Einstein em cada esquina. O SUS, ele tem que dar o básico para todo mundo. Mais do que isso, eu tenho que pagar, ou pelo menos indicar de onde vai sair. Por que eu digo isso? Existem algumas coisas que o nosso complexo, foi uma das coisas que o André na terça-feira passada até falou, nós temos um complexo no Brasil. A gente não faz negócio, a gente não quer fazer negócio com os países da América do Sul, porque é tudo pobre. Eu quero vender para os Estados Unidos, para a China, para a França, para a Alemanha. Aí a gente vai lembrar de uma coisa. Pouca gente sabe disso. Canadá, França, Inglaterra, o Reino Unido, na verdade, e a Alemanha, tem uma legislação que obriga os seus hospitais a trocarem equipamentos médicos de alta tecnologia de 2 em 2 anos. Tem 2 razões para isso. Primeiro que o investimento em pesquisa é muito grande e você precisa movimentar a indústria que fica nesses países. Você sabe o que esses países fazem com o equipamento de, por exemplo, um aparelho de tomografia? Está novo. Está novo. Eu duvido que em Santos tenha uma máquina de tomografia com menos de 5 anos de uso. Eles põem para doação internacional. E a gente vai falar, para país pobre? Não, porque país pobre não tem nem onde colocar aquela máquina. Já foi oferecido para o Brasil várias vezes. Eu participei de um processo através do Rotary, em que o governo canadense disponibilizou 50 máquinas de tomografia e 50 de ressonância magnética com 2 anos de uso. Isso equivale a máquinas que estão na garantia ainda, para doação. Lógico, eu estou te dando, pago o frete. Conseguimos viabilizar o pagamento do frete. Aí vem a alfândega, a Receita Federal Brasileira, e fala, não podemos importar equipamentos médicos usados. Eu falo, mas quem está falando de importar o animal? Nós estamos falando de aceitar uma doação. Você entendeu que nós somos a Somália, em termos de saúde? Você está pensando que você é quem? A alfândega de Nova York? Não, nós não podemos importar. Então, olhem o absurdo que o Brasil tem. O que nós praticamos?
Nós temos milhões de pessoas passando fome, temos centenas de pessoas, centenas de milhares de pessoas aguardando um exame na fila do SUS, e quando um país estrangeiro diz, olha, eu te dou, manda um navio buscar. Aí vem a autoridade portuária, a alfandegária, e diz assim, não, mas o Brasil não pode importar pneu usado, mas não pode importar máquina de tomografia ou de ressonância usada. André, será que às vezes a raiz do problema de um sistema único de saúde, ou seja, a gente acaba vendo que isso acontece em vários setores, não está nesse complexo maldito de achar que a gente é alguma coisa quando a gente é ralé no cenário mundial? Mas será que a causa é essa, ou será que a causa é querer arrecadar em absolutamente todas as circunstâncias? Porque eu não sei, eu nem sabia disso, eu estou chocado, eu nem sabia que se cobrava em cima de doação. Né? Então, primeiro, para mim não faz sentido, eu acho que toda ajuda que a gente puder receber, que ajude a aliviar os problemas da saúde do Brasil, pode ser feito. Eu acho que tem um ímpeto arrecadatório que às vezes é desmesurado, não precisaria ser dessa forma. E certamente o Brasil poderia não ter esse problema se ele não tivesse desindustrializado todo o setor de saúde. A gente até os anos 90 produzia quase tudo que a gente usava aqui no setor de saúde. O que aconteceu de lá para cá? Cerca de 80%, ou seja, 80 de cada 100 dólares que a gente usa aqui no país é importado. Sendo que a gente tem o Sistema Único de Saúde, que não é posto de saúde só. Não é hospital público, tem toda a dimensão ali nos bastidores, produzindo tecnologia, produzindo, né, os insumos farmacêuticos para fazer, né, as vacinas. A gente tem muita gente qualificada, só que a gente abriu mão disso, e aí a gente acaba enfrentando esse tipo de problema. Então acho que a combinação dessa anomalia que você acabou de mostrar para a gente, com a desindustrialização, gera o que eu acho um enfraquecimento profundo de um setor que é uma das lideranças em inovação mundo afora. Quando a gente fala de inovação, a gente está falando essencialmente de biotecnologia e farmacêutica. E a gente está abrindo mão, né, dessa oportunidade, sem mencionar a engenharia, que você citou das máquinas de tomografia, que a gente poderia muito bem desenvolver, a gente certamente tem conhecimento para desenvolver aqui dentro. Então, é uma tristeza profunda. Então, André, uma das partes mais importantes do projeto de revitalização econômica do Biden é justamente o de substituir a dependência americana da China pela produção local. A gente aprendeu, porque no nosso caso, vamos só lembrar uma coisa que nós falamos aqui no programa durante a pandemia. O Instituto Butantan tinha uma fábrica de insumos para vacinas. O IFA, né? O IFA. É que não tinha esse nome. Aí era ovo, produzir ovo para colocar o insumo ali e aí trabalhar com a matéria-prima. No governo Fernando Henrique, essa unidade foi fechada, porque era mais barato importar da China. Na pandemia a gente pagou o preço disso. Aí depois o Butantan investiu milhões durante o governo Dória para fazer a fábrica que ele tinha 10 anos antes, 20 anos antes. A gente aprendeu com a pandemia? Você tem notado alguma inauguração nova, alguma coisa no sentido de que a gente tenha aprendido a não ficar só dependendo da China? Acho que só no ingrediente farmacêutico ativo, mesmo que o Butantan voltou a fabricar, né? Não, eu acho que tem iniciativas nesse sentido no Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio que estão apontando na direção de ter aprendido. Então, primeiro, teve uma mudança de governo. O governo anterior era um governo que achava que o mundo ia atender todas as nossas necessidades. Então, veio esse cataclismo, né, que foi a pandemia, seguido pela guerra na Ucrânia, que sinalizou que a gente tem insumos e produtos que são produzidos em determinados países. E quando esses países param, a gente para de receber. Isso levou, né, a vários países começarem a produzir em casa, renacionalizar a produção de vários produtos. O Biden, né, o Bidenomics, que é o título do livro que eu organizei, ele vai justamente sinalizar, está na hora de fazer uma renacionalização de alguns setores. E daí a importância de fazer a união com países da América Latina, porque a gente tem muitas riquezas compartilhadas. O exemplo é o cobalto, né? A gente tem o lítio, que tem uma reserva compartilhada, se eu não me engano, Chile, Bolívia e Paraguai,
que represente 60% das reservas do planeta. Estão ali naqueles 3 países. Então, se você não une forças, você não consegue usar adequadamente esse recurso para produzir, por exemplo, chip de computador aqui dentro. Você vai ter que vender o lítio baratinho e comprar o chip bem mais caro, né? Ou fazer o computador bem mais caro, que você poderia fazer aqui dentro e empregar pessoas e desenvolver assim por diante. Então, o que há de indicação nesse sentido? Primeiro, a tentativa de restabelecer a nossa estatal produtora de chips de computador e chips, né, de vários sensores para rastreamento, que é o CEITEC. Há um problema aqui, que foi exatamente o fato de que o governo Bolsonaro tentou liquidar a empresa. Então ela simplesmente transferiu os engenheiros para outras empresas multinacionais e agora, para você resgatar a empresa, na qual a gente já investiu 1,2, 1,3 bilhão de reais, é muito mais difícil, porque os engenheiros, né, a mão de obra que são o capital humano ali já foi embora. Se a gente fizer a internalização de uma parte da cadeia produtiva do setor de semicondutores, a gente já caminha nessa direção, porque é um setor que é muito intensivo nessa área de transição energética, transição ambiental. Outra linha importante é agora o resgate do Fundo da Amazônia, né, que veio com vários países agora com a eleição do Lula, que voltaram, principalmente a Noruega, né, e os Estados Unidos, que deram quase um centavo ali para a gente, né, 50 milhões de dólares, quase simbólico, que vão ajudar a gente a utilizar a Amazônia, né, que é a ideia da economia de floresta em pé, que vai requerer muito conhecimento, muita tecnologia para que a gente não derrube a floresta. Porque, novamente, não tem vácuo também na economia. Se você não faz um modelo econômico que não mantenha a floresta em pé, vai vir alguém e vai derrubar a floresta. Você precisa colocar algo no lugar. Não adianta só tirar o garimpeiro, não adianta só tirar ali, né, o madeireiro, porque se não colocar nada no lugar, alguém vai vir explorar daquela maneira. Além disso, o setor de saúde, acho que está indicando um caminho nesse sentido de reindustrializar, renacionalizar uma parte importante do setor. Agora, o que me deixa preocupado é que eu acho que o governo ainda não sinalizou claramente um plano integrado entre as áreas, de maneira que a gente consiga visualizar desde a produção de hidrogênio verde, passando pelo processo de eletrificação, né, de toda a nossa frota de automóveis, o processo de desenvolvimento das nossas ferrovias, que vão melhorar muito a poluição, né, aqui no Brasil, porque o modal dominante no Brasil é o rodoviário. Então, todo mundo que já subiu aqui a serra, né, em direção a São Paulo, sabe o transtorno que é você ter uma pessoa por carro, né, e isso causa uma série de danos, não só ao meio ambiente, mas à qualidade de vida. Eu acho que ainda falta uma visão integrada. E eu espero, né, que o governo em breve consiga oferecer isso para que a gente tenha pelo menos um horizonte para olhar para frente. O Opinião volta depois do intervalo, é rapidinho, fica com a gente. Voltando para o último bloco do Opinião desta terça-feira de Carnaval, e tem o colorido igual do Carnaval, o Fundo Amazônia, né, o logotipo. O dinheiro do Fundo Amazônia é um dinheiro pequeno, não é um dinheiro significativo, os recursos não são significativos, mas eles têm uma importância muito grande, não é? Explica para a gente essa importância, André. Bom, o Fundo Amazônia ele é um dinheiro que a gente chama de dinheiro marcado. Então, ele só pode ir para atividades que envolvam a economia de floresta em pé e que sejam aplicados seja a restauração de florestas, seja a formação de uma bioeconomia que eles chamam de vanguarda. Então, a gente está falando de países como a Noruega, a Alemanha, que têm uma vontade e até recebem, né, incentivos na União Europeia para fazer esse tipo de investimento, porque compensa um pouco, né, a perda de floresta que eles já tiveram no passado. Os fundos são operacionalizados pelo BNDES. Então isso é muito importante, porque se não tiver onde aplicar, se o recurso não tiver uma direção clara, o BNDES não pode usar esses recursos. Então, num contexto em que, no caso, o ex-presidente da República, o Jair Bolsonaro, tinha liberado a atuação de madeireiros, né, até o velho caso de suspeita, né, do ex-ministro Ricardo Salles, que teria operacionalizado parte até de contrabando de madeira, que nunca foi esclarecido, até a economia do garimpo, que começou a invadir as terras indígenas, as reservas, né, indígenas. Se você não colocar nada no lugar ali, dificilmente você vai ter projetos que vão levar o BNDES
a necessidade de usar aqueles recursos. E aí o BNDES pode, então, aplicar. O montante não é grande, é verdade. Ele não é uma quantidade de recurso que faz, vamos dizer, diferença para um país do nosso tamanho, mas todo o dinheiro ajuda, né? Então, se você tiver 10, 15 bilhões de reais disponíveis para fazer investimentos, isso eu não acho que é dispensável. Finalmente, tem um problema que eu considero ainda mais relevante, que é a imagem do Brasil mundo afora, porque fazer uso desses recursos, mostrar que você está fazendo algo para manter a floresta, para desenvolver uma economia sustentável, não apenas abre espaço nos fóruns internacionais, o Brasil assume uma liderança que eu acho que lhe é devida, a gente tem a capacidade de liderar movimentos nesse sentido no plano internacional, como facilita também a atração de novos recursos. Porque hoje a nova onda no mercado financeiro é investir no que eles chamam no ESG, que é meio ambiente, que é o environment, sociedade e governança, ou seja, fazer coisas de um jeito novo, de uma maneira que garanta a sustentabilidade ambiental, que garanta uma nova forma de viver que seja mais respeitosa com o meio ambiente, que é a parte não humana da economia. Então a gente está avançando nessa fronteira em que a gente tem que cuidar dos humanos, tem que cuidar dos humanos que não nasceram, que são as gerações futuras, e também dos não humanos. E quando você faz um arranjo como esse com o Fundo da Amazônia, mais dinheiro procura a gente nesse sentido. Por isso que eu reforço que se não houver um plano integrado de investimentos que conectem várias partes da nova economia, a gente, de novo, vai desperdiçar esses recursos que poderiam entrar aqui de uma maneira já direcionada. Relembrando o nosso histórico de país periférico, em que o dinheiro entrava aqui e fazia o que bem queria, né? Que era o problema dos capitais especulativos. A gente não quer isso. A gente quer que o dinheiro entre e vá para onde a gente precisa para desenvolver a nossa nova economia aqui no Brasil. E eu acho que a maior prova de que dá para a gente pensar dessa forma, porque eu sempre critiquei aqui, eu falo, garimpo ilegal é bandidagem. Defender garimpo ilegal, como o Bolsonaro e a sua tropa defendiam, é defender crime, é fazer apologia ao crime. E no Brasil não vem falar desse negócio de riqueza mineral. Os caras estão garimpando ouro, eles só querem ouro, não serve outra coisa. A ditadura militar que o Bolsonaro diz que ama tanto, ela investia na extração de... Foi assim que se colonizou a Amazônia. Bauxita, manganês, ouro, sempre esteve envolvido com bandidagem. Não existe no Brasil, na história brasileira, a exploração de ouro. Ou foram primeiro os portugueses para explorar e para roubar nosso ouro, e depois por bandidos, que praticavam inclusive trabalho escravo. O garimpeiro não produz riqueza nenhuma, a não ser para ele mesmo. Ou melhor, para o dono do garimpo. Só. É um cara só ganhando dinheiro ilegal, que não paga um centavo de imposto, danifica o meio ambiente, que você depois tem que, com seus impostos, ir lá e tentar arrumar. Então vejam bem o que é ser um ignorante que defende o garimpo ilegal ou o desmatamento ilegal. Mas é preciso também a gente olhar que quando a gente coloca para o mundo, o André colocou tudo, é a questão da minha reputação. Benjamin Franklin falava disso, né? Quando ele fala daquela questão da ética protestante, da ética de pagar impostos, a protestante, não foi ele, mas que ele fala, você tem que pagar as suas dívidas porque a sua reputação é o mais importante. Por isso que nos Estados Unidos você vai preso por dívida. É cultural isso neles. No Brasil, a primeira coisa que o advogado fala para o cliente, não se preocupa porque ninguém vai preso por dívida no Brasil. É a questão da reputação. Quando alguém me empresta dinheiro, me coloca dinheiro e eu uso corretamente, eu estou dizendo para o cara, pode mandar mais porque eu vou investir corretamente. E aí esse fundo que hoje é irrelevante, passa a se tornar relevante. Eu vou dar um dado para as pessoas poderem entender. Porque a gente fala todo tempo no Brasil que o Brasil ganha muito pouco dinheiro com turismo. O turismo brasileiro é o turismo da bunda. O cara vem no carnaval para ver desfile, para ver mulher pelada. É um turismo que não deixa recurso aqui. A África do Sul, né? Se você lembrar, o que é BRICS? São os países fora do eixo das grandes economias do mundo que querem crescer juntos, supostamente crescer juntos. Brasil, Índia, Rússia, China e África do Sul. A África do Sul lucra com o turismo
50 vezes o que o Brasil lucra. 50 vezes. Vocês sabem qual é a maior fonte do turismo da África do Sul? Não é prédio, não é Índia pelada, não é nada disso. São reservas animais. Reservas ecológicas. Hotéis dentro de reservas. Você vê que eles chegam a um ponto que no Brasil o Ministério Público jamais ia deixar fazer. Mas eles fazem um projeto viável. Falou, você quer construir um hotel dentro de uma reserva animal? Quero. Tudo bem. Você vai me ajudar a manter essa reserva. O custo é teu, mas eu vou fiscalizar. Se morrer um bicho, você dançou. Existem, mas não é um. Você vê essas fotos, acha que é o mesmo hotel. São dezenas de resorts dentro de reservas animais na África do Sul que exploram o quê? O turista paga uma fortuna para abrir a janela e ver uma girafa na porta do quarto dele. Os caras acham maravilhoso isso. Por que ao invés de garimpo ilegal na Amazônia, você não tem um governante que pense o seguinte: quantos hotéis eu posso abrir dentro da floresta para fazer o gringo pagar pela manutenção dessa floresta e pelo ouro que eu não vou tirar do subsolo? Eu vou ganhar muito mais. Muito mais. Porque eu não lembro dos dados financeiros do quanto é o potencial do turismo ecológico, principalmente na Europa. Por quê? Porque o aposentado europeu, que é que movimenta o turismo, ele adora esse tipo de coisa. Por que a gente não tem esse tipo de mentalidade? André, o que eu noto no governo Lula, eu não sei se a sua visão dessa montagem de ministério foi essa. Mas aqui em Santos a gente fala muito isso. Secretaria de Turismo é a primeira que o prefeito usa para fazer acordo com Câmara, com partido que ele quer dar apoio e tal, porque eles acham que não serve para nada. E me parece que o Lula caiu nessa armadilha também. Por que a gente não consegue ter um governo, e nem nos dois governos Lula isso não aconteceu, no governo da Dilma, mesmo o segundo interrompido, por que ninguém olha a Amazônia desta forma e consegue enxergar que ela dá muito mais nessa questão do turismo e da ecologia do que tirando ouro e destruindo o rio, ou do derrubar floresta para fazer móvel de madeira para bacana? Eu acho que é porque existe uma atração imensa à atividade extrativista no Brasil. Isso é algo já que tem décadas e décadas. A gente sempre lembra do exemplo de Serra Pelada, né, que tem vários documentários no YouTube, quem quiser vá procurar. Existe a expectativa de extração de ouro fácil. Eu não me esqueço do Bolsonaro falando que ele andava com um kit garimpo, porque ele gostava de garimpar. Ele falava, eu quero ir garimpar lá nesses lugares. Então imagina um presidente da República, no século XXI, 2020, ele falando algo nesse sentido, né? É destruição, é você desarticular o ecossistema. E por que a força de atração disso é tão grande? Porque o lucro é rápido. E como você muito bem colocou, da mesma maneira que vem o lucro, ele é rapidamente distribuído. Porque tem toda uma cadeia ali, né, de fornecedores de equipamentos, né, a questão da viagem para você chegar no transporte nesses locais muito isolados é muito caro. E o resultado é a pior combinação, porque todo mundo perde. Perde o ecossistema, perde a pessoa que vai lá e acaba sendo exposta a uma série de danos à sua saúde, às populações ribeirinhas, aos quilombolas, às tribos indígenas que têm, né, uma vivência muito dependente do ambiente, do ecossistema ali. Todo mundo perde. Isso ajuda a explicar um pouco a complexidade na mudança, porque para você estruturar toda essa rede de atividades, requer o quê? Algo que hoje é uma palavra praticamente banida da discussão na imprensa, que é planejamento. Se você fala planejamento, infelizmente a gente voltou, né, parece que para a Guerra Fria, que parece que a gente está falando da União Soviética. E os serviços ecossistêmicos, que é isso que você está colocando aqui para a gente, hoje são uma das principais fronteiras de reconstrução do que a gente chama de sociabilidade sustentável, que é você lidar com a floresta, lidar com o solo de maneira produtiva, de maneira gerativa e não apenas de maneira extrativa. Só que fazer isso requer uma coordenação entre o plano do governo federal, que a gente ainda não tem,
e os planos estaduais e municipais, que é onde muitas vezes mora uma série de problemas, porque pode não ser do mesmo partido, pode ter interesses, né, empresariais envolvidos ali, principalmente na área de extração, garimpo, na área mineral. Então, a fazer articulação nos 3 níveis acaba sendo muitas vezes um desafio grande. E eu concordo com você, a gente está literalmente desperdiçando rios e rios de dinheiro. Né? Se a gente pega o caso de Bonito, né, no Mato Grosso do Sul, as pessoas vêm do mundo inteiro para ir andar ali, né, nadar naqueles rios de águas que são muito rasinhas e ver toda a potente e diversa flora e fauna que tem ali. A gente vê o caso, eu acho que é emblemático do Brasil, que foi o fechamento e até hoje não reabertura, nenhum grupo econômico se interessou em reabri-lo, embora grupos de fora, mas criam óbices a investimento, que é o Hotel Tropical de Manaus. Um hotel construído pela Varig, que, ao contrário do que todo mundo pensa, não é que ele não dava lucro, mas ele tinha que pagar as contas da Varig. Aí ele foi vendido primeiro, porque a rede tropical foi vendida primeiro, para grupos que não tinham competência para administrar. Para vocês terem uma ideia, ele tem um zoológico. Dentro dele ele tem um zoológico, ele é à beira do rio. É um crime aquele hotel estar fechado. Como foi um crime o fechamento do Otton, um hotel construído pelo BNDES. Foi uma das primeiras obras de financiamento do BNDES, o Otton Hotel de Salvador. A gente não investe no turismo, não existe uma política. Não, vamos salvar esses hotéis não podem fechar. Porque quando esses hotéis fecham, eu não tenho que pensar, não é só o desemprego, é o que ele representa para o complexo turístico da cidade onde ele está, como é o caso do Otton em Salvador, do Tropical de Manaus. O que esses hotéis representam nesse ecossistema turístico? E a gente não tem uma política para isso. E aí ainda vem aquele cara, não vou financiar turismo para bacana. Ele está financiando o turismo pro país, que vai gerar imposto. Essa cultura é ruim. E o problema, André, é que eu acho que você tem a mesma opinião que eu. Eu não vejo no governo Lula, pelo menos não nos 4 primeiros anos, uma mudança de mentalidade. Pelo menos até agora não foi exposta. Mas eu acho que tem um problema ainda adicional que toca nessa questão, além da falta de planejamento e de um plano claro, que é a continuidade desses desenvolvimentos, desses investimentos. Esse é o mesmo problema na área da inovação. Você inova localizadamente, mas não tem um sistema nacional de inovação, porque isso requer que a gente invista sistematicamente, continuamente, sem parar. E no Brasil o que acontece? Tem um governo que faz investimento, aí no seguinte já não tem mais investimento. Agora imagina você ser um empresário, em que você está participando de um projeto de expansão, de inovação numa outra área, e você não tem a garantia de que você vai ter o suporte do planejamento ali. Então isso também é péssimo quando você está criando novos mercados, novas frentes. O Estado tem que estar ali de maneira contínua, oferecendo esse suporte, porque senão, evidentemente, o empresário é muito pequeno, ele não tem capital para se sustentar num ambiente novo sem ter, né, a garantia que ele vai ter demanda, a garantia que ele vai ter uma atividade ali que se sustente. Agora, em relação à concorrência, sempre se justificou o turismo brasileiro não ter se desenvolvido no nível de outros países, apesar de ter as atrações como o Pantanal, como a Amazônia, como o litoral nordestino, pela distância em relação a Estados Unidos e Europa. Hoje não se justifica mais. Esse argumento é inválido, né? Eu, sinceramente, acho que nunca se justificou. A gente poderia ter usado, né? Pode ter usado essa desculpa, mas eu acho que nunca fez sentido, na verdade. Porque inclusive o processo de transporte é parte do turismo, né? São os cruzeiros, a própria aviação, né? Acho que sempre teve interesse nesse sentido. E eu não acho, sinceramente, que dadas as diferenças de taxa de câmbio, que um americano teria problema de viajar para cá, né? Nesse sentido. Eu acho que o que falta mesmo é a gente ter uma política integrada de desenvolvimento do setor turístico como parte de um projeto de desenvolvimento. Por quê? O setor turístico usa muita mão de obra. E usa o que a gente chama a fina flor ali do consumo de serviços, que é o que há de sofisticado, o que há de refinado para você ofertar para quem está vindo trazer dólares para a gente, trazer divisas estrangeiras. Então, em vez de vender carne lá para a China, a gente vende serviços aqui dentro e faz o Brasil prosperar dessa forma. Com isso, chegamos ao final da opinião desta terça-feira de Carnaval, agradecendo a participação do economista André Roncalha, do advogado Roberto Mohamed, que analisaram os acontecimentos, a economia com você, agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente em mais essa edição.
Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 da tarde, pouco depois da meia-noite na representação. E uma ótima terça de carnaval para você que você merece.